Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Greg e estou aqui no YouTube para falar com você sobre física essencial. Beleza, galera? Bom demais. Pessoal, hoje nós estamos trabalhando naquela sequência de física paulistas, em especial aquela galera que vai fazer essa prova no ITA, né? Vamos detonar isso aí? Vamos trabalhar um pouco lá. Pessoal, hoje a intenção é discutir com vocês um pouco sobre referencial. A noção é referencial. Referencial inercial, referencial acelerado ou não inercial, e ainda, né, como que ficam para nós as forças envolvidas em um referencial e não no outro, colocada lá para gente. Por exemplo, quando se fala aí para gente sobre essa ideia, força centrífuga existe ou não existe, galera? Forças inerciais, forças fictícias. De fato, como que realmente revela tudo isso? Vamos interpretar um pouco? Vamos pegar então hoje para detonar sobre essa ideia de referencial inercial e referencial não inercial. Como que a física de Newton se encaixa nisso? Vamos lá? Top demais! Bom demais, galera. Vamos lá? Vamos trabalhar então um pouco sobre essa ideia de referencial inercial e referencial não inercial. Primeiramente, a dúvida colocada para nós é: o que é um referencial, galera? Como nós podemos definir um referencial? Então, o referencial é apenas um ponto ao qual colocamos lá um sistema de eixos para analisar possíveis movimentos comparados a outros corpos. Beleza? Nessa situação, minha primeira dúvida fica assim: se você tiver dois pontos cuja distância entre os dois pontos não varie, posso falar que esses dois objetos estão em repouso ou em movimento? Um relativo ao outro. Olha só, galera. Se A for o centro desse círculo, por exemplo, e B estiver desenvolvendo o movimento em torno desse ponto A, você vai dizer de maneira mais apropriada que a distância entre A e B não varia. Ok. Porém, a posição muda. A posição está mudando o tempo todo. Por exemplo, olha lá. Se você imaginar, aqui está a posição XB e a posição YB. Ok, daqui a pouco o B já se encontra naquele local. Se o B estiver ali, ele terá uma nova posição XB' e uma nova posição YB'. Você vai dizer que dois pontos entram em movimento relativo entre si quando necessariamente a posição de um deles em relação ao outro varia. Apenas isso. Outro detalhe, galera, se o referencial fosse B, o A estaria em repouso ou movimento? Olha lá, galera, se o referencial agora fosse colocado em B, comparando o movimento que eu teria em A, dá para dizer muito bem, o referencial é B? Sim, então o A está em movimento em relação a B, tranquilamente. A distância entre A e B, mais uma vez, permaneceria constante, mas a posição de A mudaria conforme o tempo. Se a posição de A muda, o A estará em movimento em relação a B. E mais, qual seria a trajetória que o A faria aos olhos de B? O A fixo em relação ao referencial inicial e o B girando para nós em torno de A. Mas, se você estivesse olhando de B o possível movimento de A, ele também seria uma circunferência. Agora, vamos detalhar um pouquinho sobre referencial inercial. Como que se classificaria isso, galera? Olha lá, galera, sobre a ideia do referencial inercial, por definição de Newton, ele apenas assegura o seguinte: se um ponto material de massa m ficar sujeito à força resultante igual a zero, ele manterá a sua velocidade constante. Então, se você colocar um sistema de eixos nesse ponto material, sem dúvida, ele seria para nós mapeado como referencial inercial. Ou seja, o referencial inercial será aquele ponto que está descrevendo movimento retilíneo uniforme ou aquele ponto que está em que, galera? Repouso. Agora, é bem verdade que é difícil demais você encontrar algo no universo que esteja em tais condições. Então, o que nós fazemos muito? Né? Você considera um referencial inicial até um determinado parâmetro. Então, nos interessa, por exemplo, para alguns movimentos aos quais o tempo pode ser um parâmetro de análise. Então, por exemplo, se você pegar um pêndulozinho, galera, descrevendo um movimento oscilatório, podemos classificar a Terra como referencial inercial para esse pequeno pêndulo. Mas, se você pegar um grande pêndulo, o movimento desse grande pêndulo envolveria um tempo tal
que colocaria para nós agora o movimento de rotação da Terra como relevância. Então, o pêndulo de Foucault, por exemplo, o grande atrativo, né, nesse momento, é uma das comprovações, inclusive, que a Terra tem movimento de rotação em torno do próprio eixo. Então, dá para dizer para nós o quê? Através do pêndulo de Foucault, foi possível demonstrar que a Terra não é um referencial inercial. Então, nós não consideramos a Terra um referencial inercial. Agora, repito, para pequenos movimentos, como um pêndulozinho pequeno, um objeto que você joga para cima, isso de fato dá para mostrar que a Terra se comporta, para esses casos, como um referencial inercial. Não atrapalha a análise do movimento, já que os efeitos são desprezíveis. Beleza? Mas sendo criterioso, precisamos ser criterioso, pensando numa prova que nós vamos fazer. O referencial inercial é quem? É aquele ponto que estará sempre em repouso ou em RU. Ou seja, galera, o referencial inercial, a aceleração dele vale quanto? 0. Olha lá, galera, podemos dizer então que o referencial não inercial será aquele, obrigatoriamente, que será dotado de uma aceleração. Aceleração essa que pode ser tangencial, pode ser centrípeta ou pode ainda ser uma resultante das duas. Olha só, galera, imagine que nós tenhamos ali dois sistemas, um sistema inercial e o outro não inercial. Estou denominando como o sistema inercial SI e o não inercial SNI. Você fala, nossa, Greg, você foi bem criativo, hein? Pois é, né? Tenso, mas vamos lá. Galera, diante dessa situação colocada ali, a ideia é, o meu referencial não inercial está acelerado. Olha lá, galera, por exemplo, para poder avaliar quais são as posições daquele objeto P em relação aos referenciais. Olha como ficaria. Rzinho, posição do objeto em relação ao não inercial. R0, posição do objeto em relação ao inercial. E o Rão é a posição do não inercial em relação ao inercial. Como ficaria a relação vetorial entre essas três grandezas? Seria para nós assim, ó. R0 é a posição em relação ao inercial, Rzinho é a posição em relação ao não inercial e o Rão é a posição do sistema não inercial em relação ao inercial, ok? Galera, diferencia isso. Vamos derivar isso aqui. De maneira mais simbólica, já daria para colocar o seguinte, ó. A derivada de R0, R ponto, é igual à derivada de um mais a derivada do outro. Então, se nós diferenciarmos, eu poderia muito bem dizer que o que ocorre para as posições ocorrerá também para as velocidades. Um exemplo disso, galera. Imagine, uma pessoa é o ponto P. Ela está a 2 metros por segundo em relação ao ônibus, que é o meu sistema não inercial. Ok, o ônibus tem velocidade de 1 metro por segundo em relação ao solo, que é meu referencial inercial. Então, a pessoa tem 2 em relação ao ônibus, o ônibus tem 1 em relação ao solo. Então, quer dizer que a pessoa terá 3 em relação ao solo. Apenas te indicando que é a soma das velocidades. Isso vale também para as acelerações. R0, 2 pontos, é igual a R', 2 pontos, mais R'ão, 2 pontos. Conseguimos ali, então, retratar a ideia da aceleração. Legal? Olha como pode ser escrita. A aceleração A0 é igual a aceleração A mais a aceleração grande, Azão, colocado aí pra gente. O que significa cada uma dessas acelerações? O A0 é a aceleração do objeto em relação ao solo, em relação ao inercial. O A é a aceleração do objeto em relação ao sistema não inercial, ao sistema que está em movimento. E o Azão, o A grande, é a aceleração do meu sistema 1 comparado ao sistema 2. Pô, mas e daí, Greg? O que isso tem a ver? Isso aqui revela para nós uma condição da seguinte forma. Olha que massa, velho, que é isso aqui. Posso trabalhar lá como massa vezes aceleração A0 é igual à força resultante. Quem é o A0? Substitui aqui, galera. Vai ficar M vezes A0 é o A mais Azão. Colocando lá. Isso será igual para nós a quem? A força resultante. Certo? E daí, Greg? O que vai acontecer? Aqui vai ficar M vezes A é igual a força resultante menos M vezes Azão. Olha só esse dado agora. Força resultante, galera, no sistema não inercial. Essa é a força resultante no sistema não inercial. Que será igual a quem? A força resultante
no sistema inercial, ok? Menos MA. MA, que são chamadas aí de forças fictícias. Então representariam lá para nós essa que é encaixada como a força fictícia. O que na verdade ela é? Galera, menos a massa daquele objeto vezes a aceleração do sistema não inercial. Então, quando o sistema não inercial acelera para a direita, ele vai contribuir com uma força para a esquerda. Quando o avião está decolando, você se sente pressionado para trás. Quando você coloca um pêndulo dentro de um ônibus, você vê o ônibus à direita, o pêndulo ficará para a esquerda. Isso o quê, né? Para quem está no referencial, galera, inercial, não tem nenhuma discussão. Poxa, nós podemos avaliar todas as forças ali de maneira apropriada. Agora, para quem está no referencial não inercial, olha essa expressão aqui. A força resultante no sistema não inercial será, então, a resultante das forças no inercial menos o que nós chamamos de força fictícia, que é aquela força que vai existir apenas no referencial não inercial. Por exemplo, nós temos um elevador ao qual há dentro uma mola presa a uma massa m qualquer e uma pessoa ali observando. Nós sabemos que esse é um típico exemplo de um referencial não inercial, o próprio elevador. Inclusive o elevador está acelerando A para cima, colocado lá. Olha só, galera, vamos analisar esse problema primeiro, para o referencial inercial. Então, quais as forças que você vê atuando nesse bloquinho colocado ali dentro? Me ajuda lá? Para baixo, vertical, temos a força peso. Para cima, temos a força elástica. E o sistema tem uma certa aceleração. Então, para quem avalia sobre o olhar de um referencial inercial, como nós marcaríamos? Olha lá, a força elástica menos peso é igual a massa vezes a aceleração. A força elástica agora, ela foi responsável por peso mais uma parcela m vezes a. Agora, quando você está dentro do sistema, o que nós teremos que fazer? Nós teremos ali o referencial não inercial. O que deve ser feito para o referencial não inercial? Lembra? A força resultante neste referencial é igual à força resultante conforme Newton menos MA, que é a aceleração externa do meu sistema. Galera, temos o bloquinho ali. Quais as forças que você vê atuando? Para baixo, peso. Para cima, força elástica. E agora, de acordo com esse referencial não inercial, nós teremos uma força oposta à aceleração do sistema. Então ficará para baixo um M-azão, sendo azão a aceleração do elevador. Para quem está exatamente dentro do elevador, perceberá o bloquinho em repouso. Se o bloco fica em repouso, como ficaria então a minha representação? A força resultante não inercial tem que ser quanto? Ó? Zero. Ué, por que a resultante não inercial tem que ser zero, Greg? Porque o observador que está ali dentro, ele enxerga o bloco parado para ele. A força elástica, sozinha, tem que ser peso mais MA. A força elástica será para nós igual a peso mais MA. Ou seja, a relação que você obteve com o olhar não inercial ou com o olhar inercial, ela foi para nós exatamente a mesma. Para você avaliar de forma mais adequada, o ponto crucial é que quando você observa um referencial não inercial, nós vamos acrescentar uma força fictícia, oposta à aceleração do próprio sistema. Bom demais, galera. Era esse o recado de hoje. Espero que você tenha gostado e aprendido um pouco sobre referencial inercial e não inercial, beleza? Curte aí pra nós então, deixa seu like em relação a esse vídeo, esse like maroto representado lá pra nós. E claro, se inscreva no canal, faça esse canal circular, faça esse canal crescer para que a gente faça então essa física chegar para todo mundo aí de maneira essencial, beleza? Aquele abraço, galera. Até mais.